Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem está falando é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, ou os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que é o que a gente conhece como TCPD. Ei, TCPD. Aí o que é que acontece? O tecido conjuntivo propriamente dito, primeiro eu preciso que vocês não esqueçam que dentro da classificação dos conjuntivos, ele é o mais encontrado no corpo. Esse tecido aqui é o mais encontrado. Aí o que é que acontece? Quando a gente trabalha com esse tipo de tecido conjuntivo, a primeira coisa que vocês vão ter que lembrar são os componentes desse tecido. Porque o que é que acontece? Lembrem que quando você trabalha essa coisa de tecido, todo tecido, basicamente, ele é formado de dois componentes. A matriz, que é a substância extracelular, ou substância intercelular, ou substância intersticial. Você escolhe o nome, tá? Então, sempre tem a matriz. Lembrem que para ser tecido também vai ter que ter as células. Você vai ter um conjunto de células. Mas aí qual é o detalhe? Esse TCPD, ele vai ter um terceiro componente que é exclusivo dele, que é exatamente as fibras. Ei, esse tecido é o único tecido da classificação da histologia animal que a gente vai ter fibras. Aí você pode dizer assim, tá, e as fibras musculares? Ei, fibra muscular não é fibra. Fibra muscular é célula. Sendo que lá no músculo, quando você trabalha com uma célula, como a célula é alongada, aí ela tem um formato de fibra. Aí você pode chamar a célula do músculo de fibra muscular. Mas veja, fibra de maneira propriamente dita só no TCPD, tá? Aí o que que acontece? Primeiro componente é a matriz. Uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam é que a matriz propriamente dita, a matriz do TCPD, ela é formada por uma substância que a gente chama de SFA. Ei, não tem agonia não. SFA, substância fundamental amorfa. Então, a substância intercelular desse tecido é formada basicamente de substância fundamental amorfa, que é uma substância formada basicamente por um ácido chamado de ácido hialurônico. Ácido hialurônico, tá? Então, assim, o líquido, o fluido que você vai encontrar nesse tecido, que não é pouco, tá? Aqui vai ter muita matriz, é formada basicamente de SFA, beleza? Outra coisa que a gente não pode esquecer é a grande diversidade celular. Esse é um dos tecidos que apresenta a maior quantidade de células. Mas eu não estou falando quantidade, vamos dizer assim, de um tipo só não. Eu estou falando quantidade de diversidade, tipos. Porque o que é que acontece? Ó, quando a gente trabalha com essas células aqui, a gente vai ter os fibroblastos, os macrófagos, plasmócitos, mastócitos e células indiferenciadas. Aí, quais são os detalhes? Fibroblasto, deixa eu contar um segredo. Toda vez que você pegar uma célula, uma célula com a terminação blasto, blasto significa que a célula é jovem. Se você quiser saber uma idade da célula, pode ter certeza que você pode encontrar isso no nome, porque toda vez que você diz que é um fibroblasto, blasto significa que a célula é jovem, tá? Aí você vai dizer assim, tá, qual é a função do fibroblasto? Vê o nome dele, fibro, tu lembra logo de quê? Fibra. Então, o fibroblasto, ele vai estar responsável na produção de fibras e na produção da matriz, beleza? Depois eu tenho, ó, macrófago, macro. Quando tu pega esse prefixo macro, tu lembra de uma coisa pequena? Não, né? Tu lembra de uma coisa o quê? Grande. Aí vê, macro, a célula é grande. Fagos, fagos vem de fagocitose. Fagocitose é o ato que a célula engloba uma partícula. Lembra que a célula sofre uma deformação, forma os pseudópodes e puxa uma coisa para dentro. Então o macrófago é uma célula grande que vai fagocitar micro-organismos estranhos que entram no teu corpo e restos de célula. Ô Andrei, mas se ele engole micro-organismos estranhos, isso ajuda o corpo, né? Claro, ajuda na defesa do corpo. Por isso que muita gente fala que o macrófago ajuda ao sistema imunológico, que é um sistema de defesa. Depois eu vou ter os plasmócitos. Quando a gente trabalha com os plasmócitos, aí vem outra dica. Pegou essa terminação ócito, significa que a célula é adulta. Plasmócito é uma célula adulta. Então, esse plasmócitozinho aqui
ele vai ser responsável pela produção de anticorpos. Andrei, mas anticorpo não é célula não? Não, anticorpo é proteína de defesa. Então, o plasmócito ele vai produzir essa proteína de defesa contra algum tipo de micro-organismo estranho. Esse cara também participa do sistema imunológico também, tá? Porque se ele produz anticorpo, está defendendo o corpo, então ele também ajuda no sistema imunológico, não esquece disso. Depois eu tenho mastócitos. Quando a gente trabalha com os mastócitos, ou a gente cita esses mastócitos aqui, eles vão liberar duas substâncias, a heparina e a histamina. A heparina é um anticoagulante. Vocês estão ligados, né, que o sangue dentro do corpo é uma substância fluida. Mas por incrível que pareça, se no nosso corpo a gente não tiver heparina, o sangue vai coagular dentro do nosso corpo. Qual é o problema de você ter uma coagulação dentro do corpo? É criar os coágulos. Aquelas coisinhas sólidas, aqueles sólidos feitos de sangue solidificado, que a gente chama de trombos. Aí qual é o risco disso aí? E se entupir algum vaso do corpo e você ter alguma trombose. Então, de maneira natural, para evitar isso, eu vou precisar da heparina. Andrei, e a histamina? A histamina é um vasodilatador. Essa substância, ela dilata o vaso para melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir a pressão. E vai controlando a pressão arterial do teu corpo. Vai ajudando na pressão dos vasos do teu corpo, beleza? E por último, eu vou ter a célula indiferenciada. A célula indiferenciada é uma célula que consegue se transformar em outros tipos de células conjuntivas que não conseguem se autorreplicar. Porque o que é que acontece? Lembrem que uma célula conjuntiva, ela consegue se replicar. Ela vai ter que se replicar. Mas tem células que não se replicam. A partir do momento que a célula não se replica e o corpo precisa, alguém vai ter que formar ela. Alguém vai ter que se transformar naquela célula que não se replica e você precisa. Sabe quem é que vai se transformar? Menino, olha para mim. Quem vai se transformar são as células indiferenciadas. Aí, Andrei, essa transformação tem um nome? Tem. É aquilo que vocês encontram por aí, chamado de diferenciação celular. A danada da diferenciação celular é exatamente essa transformação, beleza? Aí, com isso, a gente fecha todas as células. Aí, o que é que vai acontecer? As fibras. Olha para esse desenho aqui. Vê que desenho massa. Isso aqui, é tipo uma lâmina histológica. Parece que a gente está vendo um microscópio ampliado. Aí vê o que acontece. A gente vai ver 3 tipos de fibra dentro do tecido propriamente dito. As fibras de colágeno, as fibras elásticas e as fibras reticulares. Aí olha para cá. As fibras de colágeno. Fibra de colágeno, como o nome já está dizendo, a danada da fibra de colágeno, olha aqui, fibra de colágeno. Ela é uma fibra formada por uma proteína de colágeno. É uma fibra espessa, grossa e resistente. Beleza? Depois eu tenho as fibras elásticas. A danada das fibras elásticas, como o nome está dizendo, a fibra elástica é formada de uma proteína elastina. E ela vai dar flexibilidade a essa fibra. É uma fibra flexível. E por último eu tenho a fibra reticulada, ou fibras reticulares, porque elas são formadas por uma proteína reticulina. Agora, olha para mim. Essa fibra reticular, que é formada pela proteína reticulina, ela é uma fibra delgada, tá? É uma fibra fina e ela não aguenta resistência. E eu vou adiantando. Vocês que conhecem as famosas estrias que aparecem muito na nossa pele, geralmente as estrias são problemas no desgaste dessas fibras aqui, tá? Quando esse sistema de fibras eles têm algum problema, isso pode provocar as famosas estrias, beleza? Aí você vai dizer assim, tá, é só isso que eu vou ter que saber do TCPD? Não, tu vai ter que saber a classificação. Meu Deus, e tem uma classificação? Tem, agora não copia não, presta atenção em mim. A classificação do TCPD. O TCPD vai ser classificado em propriamente dito frouxo e propriamente dito denso. Esse propriamente dito denso, ele é diferente do frouxo porque o que é que acontece? O frouxo não tem predominância de componente nenhum. Ele vai apresentar tudo. E como o nome já diz, o tecido é frouxo porque é um tecido mais delicado, é um tecido mais flexível, é um tecido que não suporta muito impacto, tá? Agora, o tecido denso não. Ele é denso porque ele vai ter muita fibra de colágeno. E colágeno, deixa eu contar um segredo. Colágeno dá muita resistência.
Então, se ele tem muita fibra de colágeno, esse tecido denso ele é mais consistente. Mas aí o que acontece? Como ele tem muita fibra, essas fibras podem ser organizadas ou não. Se essas fibras não forem organizadas, olha o nome, esse denso vira não modelado. Oxe, é por causa disso, Esse tecido é não modelado porque a sua grande quantidade de fibras é totalmente desorganizada. Não forma feixes, não forma conjunto. Agora, se o tecido denso tiver um conjunto de fibras totalmente organizado, aí você vai dizer que isso aqui é um tecido modelado. Andrei, dá um exemplo aí de não modelado e modelado. Ei, o não modelado tu encontra na derme, segunda camada da pele. O modelado são os tendões, aquela estrutura lá do sistema locomotor que ajuda os músculos e os ossos. É tecido modelado, tá? Ah, Andrei, tu esqueceu do frouxo. Esqueci não. O frouxo tu também encontra na derme, na segunda camada da pele. Beleza? Então, resumindo, quando a gente trabalha com o TCPD, a gente tem que lembrar dos seus componentes, matriz, células e fibras. Ei, e tem que lembrar da sua classificação, tá? Frouxo e denso. Denso, não modelado e modelado. Beleza? Ei, tranquilo? Agora é tua hora. Tira a tua foto aí para organizar aí os teus estudos, beleza? Valeu!